Continuando nossa sessão sobre religiões e crenças do mundo, falaremos sobre uma religião que surgiu em meio à discriminação e perseguição das autoridades vigentes, à época da escravidão, mas que encontrou no sincretismo e na liberdade dada aos povos africanos, um meio de preservar culturas e tradições antigas, e manter firme o sentido de pertencimento de vários povos às suas raízes e matrizes. O Candomblé. O Candomblé é uma religião de origem africana que se desenvolveu no Brasil, especialmente nas regiões onde ocorreu o maior influxo de escravizados africanos durante o período colonial. Baseado na veneração aos orixás, divindades que representam diferentes aspectos da natureza e da vida humana, o Candomblé é uma expressão rica e complexa de espiritualidade, cultura e resistência. Suas práticas rituais, que incluem danças, cânticos, oferendas e rituais de iniciação, refletem uma profunda conexão com a natureza, os ancestrais e os ciclos da vida. Além disso, o Candomblé valoriza a comunidade, a solidariedade e a preservação das tradições ancestrais, sendo um importante meio de afirmação cultural e identitária para as comunidades afrodescendentes no Brasil. Ao longo dos séculos, o Candomblé tem resistido a tentativas de supressão e marginalização, emergindo como uma das mais proeminentes e vibrantes religiões afro-brasileiras, enriquecendo o panorama religioso e cultural do país com sua diversidade e profundidade espiritual. O tráfico de africanos para as Américas, especialmente para o Brasil, nos séculos 16 a 19, trouxe consigo as diversas tradições religiosas e culturais dos povos africanos, incluindo aquelas que posteriormente se fundiram para formar o Candomblé. Originária da região da Nigéria e do Benin, a tradição religiosa iorubá é uma das mais influentes no Candomblé. Ela trouxe divindades como orixás, como Oxalá, Oxum, Iemanjá, Xangô, entre outros, além de rituais e conceitos filosóficos. Originária da região da antiga Costa dos Escravos, abrangendo partes do Togo, Benin e Gana, a tradição é o Efon, trouxe divindades como voduns e rituais associados à adoração desses espíritos. Originária da região da África Central, a tradição Bantu trouxe consigo o culto aos ancestrais, bem como práticas de cura e rituais de iniciação que foram incorporados ao Candomblé. Originária da região do antigo Daomé, atual Benin, a tradição Jejé trouxe elementos como o culto aos ancestrais, o uso de tambores sagrados, e rituais específicos de iniciação que influenciaram profundamente o Candomblé. Originária da região da África Central, a tradição Angola-Congo trouxe elementos como o culto aos antepassados, o uso de instrumentos musicais sagrados, e práticas de cura que foram integradas ao Candomblé. Essas tradições religiosas africanas, com suas divindades, rituais, mitos e práticas espirituais, foram fundidas ao longo do tempo no contexto da diáspora africana nas Américas, especialmente no Brasil, para formar o complexo religioso conhecido como Candomblé. Durante o período colonial brasileiro, do século XVIII ao XIX, o sincretismo religioso emergiu como uma poderosa manifestação da resistência cultural e sobrevivência dos escravizados africanos. Diante da imposição do catolicismo pelos colonizadores europeus, os africanos escravizados encontraram maneiras de preservar suas tradições religiosas, ao mesclá-las com elementos da fé cristã. Esse processo de sincretismo não apenas permitiu a continuidade das práticas religiosas africanas, como também criou uma nova forma de expressão espiritual que incorporava divindades africanas e santos católicos, em um sistema de crenças híbrido. Assim, o sincretismo religioso tornou-se não apenas uma estratégia de sobrevivência, mas também uma afirmação da identidade cultural, e uma forma de resistência contra a opressão colonial. A formação dos terreiros de Candomblé representou um importante fenômeno na história religiosa e cultural do Brasil. Estes locais, onde as práticas espirituais eram realizadas, emergiram principalmente nos quilombos e nas periferias urbanas, tornando-se espaços vitais para a preservação e cultivo das tradições religiosas africanas.
Os terreiros não apenas proporcionavam um ambiente onde as divindades podiam ser reverenciadas e os rituais podiam ser realizados livremente, mas também funcionavam como centros de resistência cultural, onde as comunidades afrodescendentes podiam manter vivas suas identidades e conexões com suas raízes ancestrais em meio ao contexto opressivo da sociedade colonial brasileira. Assim, os terreiros de candomblé desempenharam um papel fundamental na transmissão intergeracional das tradições religiosas africanas, e na construção de uma comunidade coesa e resiliente. Os líderes religiosos do candomblé, denominados Mães de Santo e Pais de Santo, desempenharam um papel central na transmissão e preservação dos ensinamentos e rituais desta fé. Com uma tradição enraizada na oralidade, esses líderes foram os guardiões dos conhecimentos sagrados, transmitindo-os de geração em geração através de narrativas, cânticos e práticas rituais. Por meio da tradição oral, as histórias mitológicas, os rituais de invocação aos orixás e os segredos da cura espiritual foram mantidos vivos, garantindo a continuidade e a autenticidade das tradições do candomblé. Assim, os líderes religiosos desempenharam não apenas um papel espiritual, mas também um papel de preservação cultural e de coesão comunitária dentro das práticas religiosas do candomblé. A abolição da escravidão no Brasil, em 1888, representou um marco crucial na história do candomblé, tendo um impacto profundo na liberdade religiosa e no desenvolvimento das comunidades afro-brasileiras. Com o fim da escravidão, os praticantes do candomblé puderam desfrutar de uma maior liberdade, para expressar abertamente sua fé e realizar suas práticas religiosas, sem o medo da perseguição ou repressão por parte das autoridades. Esta liberdade recém-adquirida permitiu o florescimento dos terreiros de candomblé, e o fortalecimento das comunidades religiosas, que puderam se reunir de forma mais aberta e organizada para preservar suas tradições, transmitir conhecimentos espirituais e fortalecer os laços de solidariedade entre os membros. Assim, a abolição da escravatura desempenhou um papel fundamental na consolidação e na continuidade do candomblé, como uma importante expressão da religiosidade afro-brasileira, e como um elemento central da identidade cultural do Brasil. Após a abolição, houve um movimento gradual de reconhecimento legal e valorização cultural do candomblé, com esforços para proteger os direitos religiosos dos praticantes, e promover a visibilidade e o respeito pela religião afro-brasileira dentro da sociedade brasileira. Os praticantes do candomblé buscaram preservar e transmitir suas tradições espirituais e culturais para as gerações futuras. Terreiros de candomblé continuaram a servir como espaços sagrados para a prática religiosa, e como centros de preservação e cultivo das tradições africanas, incluindo os rituais de invocação aos orixás, a música sacra e a arte visual. As comunidades de candomblé se fortaleceram, consolidando laços de solidariedade e identidade entre os praticantes. Essas comunidades não apenas forneceram apoio espiritual e social para seus membros, mas também desempenharam um papel vital na resistência cultural e na luta contra o racismo e a discriminação. Ao longo do século XX até os dias atuais, o candomblé ganhou reconhecimento internacional como uma expressão única da religiosidade afro-brasileira. Estudos acadêmicos, intercâmbios culturais e atividades de promoção têm contribuído para uma maior compreensão e apreciação do candomblé como parte importante do patrimônio cultural do Brasil e do mundo. No cenário contemporâneo, o candomblé enfrenta desafios como o preconceito religioso, a pressão da urbanização e a preservação dos espaços sagrados em meio ao desenvolvimento urbano. No entanto, também há oportunidades para o crescimento e a revitalização do candomblé por meio da educação, da mídia, do diálogo interreligioso e do engajamento com questões sociais e ambientais. Assim, desde a abolição da escravidão até os tempos contemporâneos, o candomblé continuou a desempenhar um papel significativo na vida espiritual, cultural e social do Brasil, mantendo viva a herança africana e contribuindo para a diversidade religiosa e cultural do país. O candomblé é uma religião que venera os orixás, divindades africanas que representam diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Cada orixá possui características específicas e é reverenciado através de rituais e oferendas.
Considerado o pai de todos os orixás, Oxalá é associado à criação, à sabedoria e à paz. Ele é representado como um senhor idoso, vestido de branco, e é invocado em momentos de paz, harmonia e equilíbrio. Conhecida como a Mãe das Águas, Iemanjá é venerada como a protetora dos oceanos, das mães e das famílias. Ela é representada como uma mulher graciosa, vestida de azul e branco, e é frequentemente invocada em cerimônias relacionadas à fertilidade e à maternidade. O orixá do trovão e da justiça, Xangô, é considerado o rei dos reis, e é associado ao poder, à autoridade e à disciplina. Ele é representado como um guerreiro imponente, vestido de vermelho e branco, e é invocado em questões de justiça e proteção. O orixá da guerra e da metalurgia, Ogum, é reverenciado como protetor dos guerreiros e dos trabalhadores. Ele é representado como um guerreiro forte e corajoso, vestido de verde e vermelho, e é invocado em momentos de conflito e na busca por superar obstáculos. O orixá da caça e da fartura, Oxóssi, é venerado como guardião das florestas e dos animais. Ele é representado como um caçador ágil e astuto, vestido de verde, e é invocado em cerimônias relacionadas à alimentação e à abundância. A deusa do amor, da fertilidade e da beleza, Oxum, é venerada como a protetora das águas doces, dos rios e das cachoeiras. Ela é representada como uma mulher sensual e sedutora, vestida de amarelo e dourado, e é invocada em questões relacionadas ao amor, à fertilidade e à prosperidade. O orixá das folhas, das plantas medicinais e da cura, Ossain, é reverenciado como o guardião do conhecimento das ervas e das propriedades medicinais. Ele é representado como um sábio eremita, vestido de verde, e é invocado em rituais de cura e proteção. Esses são apenas alguns dos principais orixás adorados pelo candomblé, cada um com sua própria personalidade, características e domínios, mas todos eles reverenciados como manifestações do divino, e como guias espirituais para os praticantes da religião. Além dos orixás, o candomblé também valoriza o culto aos ancestrais, considerados guias espirituais e intermediários entre os seres humanos e os orixás. Os ancestrais são invocados e homenageados em cerimônias religiosas. As práticas religiosas do candomblé envolvem rituais complexos, incluindo danças, cânticos, oferendas, sacrifícios e invocações dos orixás. A liturgia do candomblé é rica em simbolismo e tradição, transmitida oralmente através das gerações. Os terreiros de candomblé são os locais onde as práticas religiosas são realizadas. São considerados espaços sagrados, onde ocorrem os rituais de iniciação, celebrações festivas e consultas espirituais. O candomblé possui um sistema de iniciação no qual os praticantes são introduzidos na religião, e iniciados em determinadas hierarquias e funções dentro da comunidade religiosa. Os sacerdotes e sacerdotisas, conhecidos como mães de santo e pais de santo, ocupam papéis de liderança e orientação espiritual. Assim como ocorreu durante o período colonial brasileiro, o candomblé continua a incorporar elementos do catolicismo em sua prática, resultando em um sincretismo religioso que combina tradições africanas com símbolos e santos católicos. O candomblé valoriza a conexão com a natureza e os ciclos da vida, reconhecendo a importância dos elementos naturais e dos ritmos cósmicos na experiência espiritual e na compreensão do mundo. Dentro do candomblé, existem diferentes vertentes ou tradições que se desenvolveram ao longo do tempo, cada uma com suas próprias interpretações e práticas específicas. O candomblé Quetu é uma das formas mais tradicionais e difundidas do candomblé, originária dos povos da região da antiga Costa dos Escravos, que abrangia partes da atual Nigéria, Benin e Togo. O candomblé Quetu segue os rituais, mitos e tradições religiosas do povo Yorubá, venerando os orixás e praticando cerimônias como o Bori e o Axexê. O candomblé Angola é a vertente do candomblé que tem suas raízes na região da antiga Angola, na África Central. O candomblé Angola é caracterizado por sua ênfase no culto aos ancestrais, na utilização de instrumentos musicais sagrados, como o atabaque, e em rituais de iniciação conhecidos como feitura de santo. Originário dos povos da região do antigo Daomé, atual Benin, o candomblé Jejé preserva as tradições religiosas dos povos Jejé, como os Fon,
Ewe e Mahi. Esta vertente é conhecida pelo culto aos voduns, divindades ancestrais, e por rituais que incluem danças sagradas e o uso de objetos rituais específicos. O candomblé bantu é a vertente do candomblé que é influenciada pelas tradições religiosas dos povos bantu, originários da região da África Central. O candomblé bantu destaca-se pelo culto aos nikizis, espíritos ancestrais, e pela prática de rituais de cura, proteção e adivinhação. O candomblé Ketu Nagô é uma fusão entre o candomblé Ketu e influências da região de influência Nagô, na Nigéria. O candomblé Ketu Nagô preserva as tradições do Ketu, mas também incorpora elementos culturais e rituais dos povos Nagô, resultando em uma prática religiosa única. Estas são apenas algumas das vertentes do candomblé, e cada uma delas tem sua própria história, práticas e identidade distintas. Apesar das diferenças, todas essas vertentes compartilham uma devoção comum aos orixás e aos ancestrais, contribuindo para a diversidade e riqueza da tradição do candomblé. O candomblé desempenha um papel crucial na vida de seus adeptos, oferecendo não apenas uma via espiritual de conexão com o divino e com suas raízes ancestrais, mas também servindo como um importante meio de afirmação cultural e identitária. Para os praticantes do candomblé, essa religião representa um espaço de acolhimento, pertencimento e resistência, onde encontram força para enfrentar os desafios da vida e celebrar suas tradições com orgulho e devoção. Além disso, o candomblé promove valores de solidariedade, respeito pela natureza e pela diversidade, contribuindo para a construção de comunidades mais coesas e justas. Sua importância transcende o âmbito religioso, influenciando a música, a arte, a culinária e outras esferas da cultura brasileira. Portanto, para os adeptos do candomblé, essa religião é muito mais do que uma simples crença, é um modo de vida, uma fonte de inspiração e uma conexão profunda com suas origens e identidade cultural. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.